Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Direito Direto. Meu nome é Isabela Nacli, sou advogada responsável pelo escritório. Para você que já me conhece, fica aqui meu agradecimento. Para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente e tratado aqui no nosso escritório, que é divisão de bens. Divisão de bens no caso de divórcio, união estável e até mesmo namoro. Pois é, pode parecer estranho falar de divisão de bens e namoro, e realmente é. O primeiro conceito que nós temos que ter é que somente há divisão de bens em caso de união estável ou casamento. E aqui eu convido vocês a relembrar a diferença de união estável e casamento. Vamos lá? União estável e casamento. Ambos têm a mesma força perante a sociedade. Ambos são relacionamentos públicos, duradouros e com a intenção de constituir família. Já o namoro é só um enlace, vamos nos conhecer, vamos ver se dá certo. E a grande diferença do namoro para a união estável é a intenção de formar família. É claro que entre namoro e união estável é um passinho. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes, se você está namorando e não tem certeza, faça um contrato de namoro. Contrato de namoro é um tema que eu te convido a acompanhar nossos vídeos. Nós não falamos ainda, mas ainda vamos falar. Pois bem, voltando aqui então na união estável e no casamento. A grande diferença entre a união estável e o casamento é que o casamento ele é uma formalidade. Quando se fala de casamento, vem à mente o quê? A cerimônia, a noiva, certo? A festa, as bebidas, os coquetéis. Mas, na verdade, o casamento é um ato formal, feito perante um cartório. Enquanto que a união estável também é um ato formal, mas não tão formal assim quanto o casamento, certo? Pois bem, compreendido que somente na união estável e no casamento nós temos divisão de bens, nós temos que deixar claro quais são as hipóteses de dividir os bens. Afinal, meus bens, seus bens, nossos bens, de quem são os bens? Primeira regra geral, união estável e casamento seguem a regra geral de comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Comunhão parcial de bens são todos aqueles bens que são adquiridos durante o período do casamento, da união estável, certo? Em que o casal, independente por qual mão, por qual bolso entrou, presume-se que é pelo esforço mútuo do casal. Isabela, então quer dizer que se eu casar com ele e eu não trabalhar, eu tenho direito a tudo que for dele durante o período que estive casada? Sim. Isabela, quer dizer que se eu casar com ela e ela não trabalhar, eu vou ter que dar metade das minhas coisas? Sim. É assim que funciona. Eu sei que pode parecer injusto, mas o regime da comunhão parcial de bens, que é o da união estável e do casamento, ele pressupõe um mútuo consentimento, a mútua ajuda, a mútua participação. E aí que vem a grande diferença da união estável para o casamento. Por quê? Porque no casamento é possível você registrar, escolher outros regimes de bens que não o da comunhão parcial. E isso faz toda a diferença no mundo. Inclusive, aqui no escritório é muito comum nós fazermos acordos diferentes em questão de regime de bens. Eu sempre aconselho os meus clientes a seguinte questão: se você quer se divorciar, se for divorciado, tem que estar casado. Se você quer se divorciar, certo? Pense bem sobre esse acordo que você vai fazer. Por quê? Quando nós fazemos um divórcio, vamos dividir esses bens e a transferência de patrimônio, há questão do quê? De imposto. Então, nem sempre é uma receita de bolo. Na verdade, eu diria que não é uma receita de bolo. O cliente chega aqui no escritório e diz: ah, tá fácil, é só divorciar. Mas não. Aí é que vem o nosso papel. Então, para você que me assistiu,
Se você chegou até aqui, você chegou aqui porque você quer saber como funciona a divisão de bens. Fica a dica, se você é casado, você tem que saber qual regime de bens você é casado. Se é união estável, não tem choro, nem vela, nem fita amarela, é comunhão parcial de bens. Mas sempre é possível dividir os bens. Fica aqui o meu muito obrigada, um abraço e até a próxima.